Você acredita que ainda existem textos antigos, escritos por aqueles que testemunharam os eventos mais cruciais da história cristã, mas que nunca chegaram até nós através das escrituras da Bíblia? Textos misteriosos que foram deixados de fora, apagados pelo tempo, mas que ainda sobrevivem nos fragmentos da tradição. Hoje, vamos explorar um desses textos, o chamado Evangelho de Nicodemos, um documento fascinante que lança luz sobre o julgamento de Jesus Cristo, sobre o governador romano que decidiu sua sentença e sobre o que teria acontecido nos 3 dias entre sua morte e ressurreição. Você já ouviu falar de Nicodemos? Ele é mencionado algumas vezes nos evangelhos canônicos, mas sempre de forma misteriosa. Ele era um fariseu, um líder religioso da época, alguém com grande poder e influência dentro do Sinédrio, o conselho judaico. Mas ao contrário da maioria dos fariseus, Nicodemos era diferente. Ele buscava a verdade. Ele queria entender quem era Jesus. Ele foi até Jesus à noite, talvez com medo de ser visto, talvez com vergonha, e fez perguntas profundas, procurando respostas. E o que ele descobriu mudou sua vida para sempre. Nicodemos estava presente durante o julgamento de Jesus. Ele viu com seus próprios olhos a injustiça, a manipulação, e como o destino de Jesus foi decidido não pela verdade, mas pelo poder. E é exatamente isso que este evangelho apócrifo atribuído a Nicodemos busca revelar. Ele nos oferece um relato exclusivo do julgamento de Jesus e, mais impressionante ainda, descreve o que aconteceu logo após sua morte, quando Jesus teria descido ao inferno, o Hades, para libertar as almas presas. Mas por que esses textos foram deixados de fora da Bíblia? O que há neles que a igreja primitiva preferiu esconder? Vamos mergulhar profundamente nas 2 partes principais do Evangelho de Nicodemos. Primeiro, o julgamento de Jesus, como foi manipulado, as testemunhas que se levantaram e o papel crucial que Nicodemos desempenhou. E depois, a enigmática e surpreendente descida de Jesus ao Hades, onde ele libertou os justos que estavam presos. Ao final deste vídeo, você terá uma nova visão sobre a crucificação e ressurreição de Cristo, que pode mudar sua forma de entender esses eventos históricos. Então, fique até o final deste vídeo para entender o que esses textos ocultos têm a nos dizer sobre os últimos dias de Jesus. E mais importante, o que eles revelam sobre sua missão divina. Será que essas escrituras apócrifas contêm segredos que a história oficial esqueceu? E como elas podem mudar a forma como enxergamos a crucificação e ressurreição? Vamos descobrir juntos. Agora, vamos mergulhar na primeira parte do Evangelho de Nicodemos, conhecida também como os Atos de Pilatos. Aqui, encontramos um relato detalhado e intenso do julgamento de Jesus, uma versão dos acontecimentos que oferece uma perspectiva distinta dos evangelhos canônicos. E é justamente nesse julgamento que vemos o papel crucial de Nicodemos, que tenta de todas as formas intervir em defesa de Cristo. Mas, como esse julgamento aconteceu? Quem participou? E o que de fato influenciou a decisão de condenar Jesus à morte? Vamos descobrir. Tudo começa quando os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, estão determinados a encontrar uma maneira de condenar Jesus. Sua popularidade crescente e os milagres que realizava ameaçavam o status quo. Os chefes dos sacerdotes, incluindo Anás e Caifás, levaram Jesus até Pôncio Pilatos, o governador romano da Judeia. Eles estavam dispostos a fazer de tudo para garantir a morte de Jesus, alegando que ele havia blasfemado ao se declarar o Filho de Deus e o Rei dos Judeus. Uma alegação que, sob a lei romana, poderia ser vista como traição, ou até mesmo como uma ameaça ao império. Pôncio Pilatos, no entanto, não estava convencido. Ao contrário da imagem de Pilatos que muitos têm como alguém frio e implacável, o Evangelho de Nicodemos pinta um retrato mais complexo de um homem atormentado. Ele estava relutante em condenar Jesus. Pilatos reconhecia que as acusações não passavam de uma manobra política e religiosa. Ele sabia que Jesus não havia cometido nenhum crime digno de morte. E é nesse momento que Nicodemos entra em cena. Nicodemos, sendo um membro do Sinédrio, tinha acesso privilegiado a esse julgamento. No Evangelho de Nicodemos, ele se levanta contra as acusações feitas pelos outros líderes religiosos.
Ele desafia abertamente seus colegas, perguntando qual crime real Jesus havia cometido. Segundo esse relato, Nicodemos questiona a lógica das acusações de blasfêmia e até argumenta que os milagres de Jesus são provas de sua relação divina com Deus, e não evidências de falsidade. Ele lembra a todos que Jesus havia curado enfermos, ressuscitado mortos e até mesmo alimentado multidões com poucos pães e peixes. Como poderia um homem assim ser um inimigo de Deus? Mas as vozes contrárias a Jesus eram fortes. O Evangelho de Nicodemos detalha como os líderes religiosos insistiam em que Jesus havia violado a lei ao realizar curas no sábado e ao se declarar rei dos judeus. Mesmo assim, Pilatos permaneceu relutante. Ele não queria se envolver em uma questão que, para ele, parecia ser uma disputa teológica, não um crime contra Roma. Ele então tomou uma decisão. Enviaria Jesus a Herodes Antipas, o governante da Galileia, na esperança de que Herodes resolvesse o caso. Mas Herodes, como sabemos, não quis se comprometer e devolveu Jesus a Pilatos, sem oferecer uma solução. De volta ao tribunal de Pilatos, a pressão sobre o governador aumentava. Os líderes religiosos não desistiram. Eles começaram a incitar a multidão, exigindo a crucificação de Jesus. O Evangelho de Nicodemos descreve como Pilatos, sentindo o peso da situação, tentou libertar Jesus oferecendo ao povo uma escolha: libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso notório. Ele acreditava que o povo escolheria Jesus. Mas, como sabemos, influenciada pelos sacerdotes, a multidão escolheu Barrabás. Nesse momento, Pilatos parece estar à beira do desespero. Ele já havia sido avisado por sua esposa, Cláudia, que havia tido um sonho perturbador sobre Jesus, aconselhando-o a não se envolver na condenação desse homem justo. E ainda assim a pressão se tornou insuportável. A ameaça de tumulto e revolta pairava sobre a cidade, algo que Pilatos, como governador, precisava evitar a todo custo. Foi então que ele lavou as mãos, um gesto simbólico de que a responsabilidade pelo sangue de Jesus não cairia sobre ele, mas sobre aqueles que o haviam condenado. Aqui, o Evangelho de Nicodemos introduz uma parte interessante e menos conhecida da história. Ele menciona uma suposta carta que Pôncio Pilatos escreveu ao imperador Tibério, descrevendo os eventos do julgamento e justificando suas ações. De acordo com esse relato, Pilatos expressa sua relutância em condenar Jesus e menciona o extraordinário comportamento de Jesus durante o julgamento, sua calma, sua ausência de medo e a ausência de qualquer evidência real de culpa. Pilatos, segundo essa carta, parece estar tentando aliviar sua própria consciência e, ao mesmo tempo, informar Tibério sobre a situação complexa que o forçou a ceder às pressões locais. Essa carta, embora fascinante, levanta muitas questões. Ela não é parte dos evangelhos canônicos e sua autenticidade é altamente questionada pelos estudiosos. No entanto, o fato de ter sido incluída no Evangelho de Nicodemos revela muito sobre a tentativa de alguns grupos cristãos primitivos de reabilitar a imagem de Pilatos, transformando-o de vilão em um governador relutante que se viu preso em um dilema político e religioso. Mas, e Nicodemos? Após a condenação de Jesus, Nicodemos continua sendo uma figura importante. De acordo com o Evangelho de João, ele se une a José de Arimateia para dar a Jesus um sepultamento digno, um ato que demonstrou sua fidelidade e coragem, especialmente em um momento em que os outros discípulos estavam escondidos, com medo de represálias. O Evangelho de Nicodemos, no entanto, nos oferece uma visão ainda mais íntima do papel de Nicodemos durante o julgamento. Ele não apenas defendeu Jesus diante de seus pares, mas também testemunhou de perto a injustiça que levou à crucificação. Esse primeiro ato do Evangelho de Nicodemos é um testemunho poderoso da tensão política e religiosa que cercou o julgamento de Jesus. Ele nos mostra um lado mais humano de Pilatos, uma tentativa de Nicodemos de intervir, e a pressão esmagadora dos líderes religiosos que não aceitariam outra coisa senão a morte de Jesus. E enquanto olhamos para esses relatos apócrifos, nos perguntamos: quanta verdade existe nessas narrativas? Teria Pilatos realmente escrito uma carta ao imperador? Nicodemos realmente tentou salvar Jesus?
Ou essas histórias foram construídas para preencher as lacunas que os evangelhos canônicos deixaram? A primeira parte do Evangelho de Nicodemos nos convida a refletir sobre o julgamento de Jesus de uma nova maneira. Ela nos mostra as forças em jogo, as tentativas de alguns de salvar a vida de Jesus e as pressões que levaram à sua crucificação. E isso nos leva à segunda parte dessa incrível narrativa, a descida de Jesus ao Hades. O que teria acontecido nos 3 dias após sua morte? Que mistérios ainda não foram revelados? Fique conosco, porque o que vem a seguir é nada menos que extraordinário. Agora que entendemos o que ocorreu durante o julgamento de Jesus, segundo o Evangelho de Nicodemos, vamos explorar a segunda parte desse texto fascinante, que trata de um dos mistérios mais profundos da fé cristã, a descida de Cristo ao Hades. O que teria acontecido nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus? Para muitos, esses dias são envoltos em silêncio, mas no Evangelho de Nicodemos, encontramos uma narrativa rica e cheia de detalhes sobre o que Cristo fez durante esse período. Antes de mais nada, precisamos entender o conceito de Hades. No contexto do Evangelho de Nicodemos, o Hades é descrito como um lugar onde as almas dos mortos aguardam o julgamento. Diferente do conceito moderno de inferno, o Hades não era apenas um local de tormento, mas também de espera, um reino de sombras onde os justos e os ímpios aguardavam seu destino. E é para esse lugar que, segundo a tradição, Jesus teria descido após sua morte na cruz. Mas por quê? Qual era o propósito dessa descida? E o que ele realizou lá? Segundo o Evangelho de Nicodemos, Jesus desceu ao Hades para libertar as almas dos justos que haviam morrido antes de sua vinda. Aqueles que viveram em retidão, mas que ainda estavam presos nas garras da morte, aguardando a redenção final. Essa é uma parte da história de Cristo que muitas vezes passa despercebida, mas que carrega um profundo significado teológico. Jesus não veio apenas para salvar os vivos, mas também para libertar aqueles que já haviam morrido. Ele veio para resgatar todos os que acreditavam e viviam de acordo com a vontade de Deus, mesmo antes de seu nascimento. A descida ao Hades, como descrita no Evangelho de Nicodemos, é uma verdadeira batalha espiritual. O texto fala de uma conversa entre Satanás e o Hades. Satanás, o príncipe das trevas, está confiante de que, com a morte de Jesus, ele finalmente ganhou a batalha. Afinal, se até o Filho de Deus pôde ser morto, o poder da morte parecia ser absoluto. Mas o Hades, a personificação do lugar de morte, hesita. Ele teme que Jesus seja diferente, que essa não seja uma simples alma que ele possa manter cativa. É aqui que o texto apócrifo nos oferece uma imagem poderosa. Quando Jesus entra no Hades, o reino da morte estremece. As portas do Hades, que nunca antes haviam sido abertas, são destruídas com um estrondo. Os demônios que guardam essas portas fogem em terror, incapazes de resistir à presença de Cristo. A luz de Jesus, que representa a vida e a salvação, ilumina as profundezas da escuridão. E o Hades, finalmente, compreende que está diante de alguém que possui poder absoluto sobre a morte. Nesse ponto, o Evangelho de Nicodemos traz à tona figuras bíblicas conhecidas, que estavam presas no Hades. Entre elas, Adão e Eva, os primeiros seres humanos, aparecem como aqueles que aguardavam ansiosamente pela promessa da redenção. Jesus os encontra junto com outros justos, como Abraão, Davi, Isaías e os patriarcas que tinham vivido e morrido antes de sua vinda. Quando Jesus entra no Hades, ele proclama que a vitória sobre a morte foi alcançada e convida esses justos a segui-lo para a vida eterna. O diálogo entre Jesus e as almas presas no Hades é uma das partes mais emocionantes do texto. Imagine a cena. Jesus se aproxima de Adão, o primeiro homem, e lhe diz: "Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará." Essas palavras ecoam como um chamado para todos os justos, e o Hades, que sempre manteve suas portas fechadas, agora se vê obrigado a libertar as almas que ele aprisionou por tanto tempo. Adão, Eva, os profetas e todos os que acreditaram na promessa de Deus seguem Jesus para fora daquele reino de escuridão, caminhando em direção à luz da vida eterna. Mas não é apenas a libertação dos justos que ocorre aqui. No Evangelho de Nicodemos,
há também a condenação daqueles que não acreditaram ou viveram em desobediência. O texto nos mostra que, enquanto os justos são levados para a vida eterna, os ímpios permanecem no Hades, esperando o julgamento final. A descida de Jesus ao Hades não é apenas um resgate, mas também uma demonstração do poder divino de julgar e separar os justos dos iníquos. Essa cena não é apenas simbólica, ela nos revela algo profundo sobre a missão de Jesus. Ele veio para libertar os cativos, tanto os que estavam vivos quanto os que já haviam morrido. A morte, que até então era o destino final de toda a humanidade, perde seu poder diante de Cristo. A vitória de Jesus não foi apenas sobre o pecado, mas também sobre a própria morte. Ao descer ao Hades, ele provou que o poder da morte não é absoluto, que existe vida além da morte, e que ele, e somente ele, tem as chaves para abrir as portas da eternidade. Após essa libertação triunfante, o Evangelho de Nicodemos descreve como os justos foram levados para o paraíso. Uma visão gloriosa onde finalmente aqueles que esperaram por tanto tempo puderam ver a face de Deus. Mas há ainda um último detalhe importante: o testemunho dos que ressuscitaram. O Evangelho de Nicodemos menciona que, após a ressurreição de Cristo, muitos daqueles que estavam no Hades apareceram em Jerusalém, caminhando pelas ruas, testemunhando o poder de Jesus. Imagine o impacto disso sobre os que viveram naquele tempo. Ver os mortos voltarem à vida como prova do que havia acontecido no mundo espiritual. Essa segunda parte do Evangelho de Nicodemos nos oferece uma narrativa rica, repleta de simbolismo e poder espiritual. Ela nos mostra que a obra de Cristo não se limitou à crucificação ou à ressurreição no terceiro dia. Ele também desceu aos lugares mais profundos da existência humana, ao próprio reino da morte, e ali destruiu suas correntes. Essa é a mensagem central desse evangelho apócrifo: que Cristo é o Senhor não apenas dos vivos, mas também dos mortos, que Ele tem o poder de resgatar, de redimir e de transformar até mesmo aqueles que acreditavam estar para sempre perdidos. À medida que refletimos sobre essa história, somos convidados a considerar o significado da vitória de Cristo sobre a morte em nossas próprias vidas. O que essa descida ao Hades nos ensina sobre a extensão do amor e da redenção de Deus? E como podemos aplicar essa poderosa mensagem de libertação ao nosso entendimento da vida após a morte? O Evangelho de Nicodemos pode não ser parte das Escrituras canônicas, mas ele nos oferece um vislumbre extraordinário da missão de Jesus. Uma missão que transcende o tempo, o espaço e até mesmo a morte. Ao longo dessa jornada pelo Evangelho de Nicodemos, exploramos dois momentos centrais da fé cristã: o julgamento de Jesus e sua descida ao Hades. Mas ao final dessa reflexão, surge uma pergunta importante: como essas narrativas se comparam ao que conhecemos dos evangelhos canônicos? E mais importante, quais são as implicações teológicas e espirituais dessas histórias? Primeiro, é crucial notar que, enquanto os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João focam nos eventos da vida de Jesus em seu aspecto terreno, o Evangelho de Nicodemos nos oferece uma visão que vai além. Ele nos convida a refletir sobre o que teria acontecido no reino espiritual durante a crucificação e antes da ressurreição. Nos textos canônicos, a descida de Cristo ao Hades é mencionada apenas de maneira breve, com frases como "Ele desceu aos mortos", mas aqui, essa ideia é expandida em detalhes, revelando um aspecto da missão de Cristo que, de outra forma, poderia passar despercebido. Essa visão apócrifa oferece uma riqueza narrativa que, mesmo fora da Bíblia oficial, convida à reflexão sobre a amplitude do sacrifício de Jesus. Além disso, se compararmos o Evangelho de Nicodemos com as tradições cristãs posteriores, como os escritos dos primeiros pais da Igreja, vemos que essa ideia de Cristo descendo ao morto se tornou um componente fundamental da fé. Muitos desses textos, como os escritos de Santo Agostinho ou Irineu de Lyon, adotaram e expandiram esse conceito, enfatizando o poder de Cristo sobre a morte e sua autoridade sobre todos os reinos, vivos ou mortos. Nesse sentido, Nicodemos pode ser visto como um precursor dessas teologias, sugerindo que, desde muito cedo, os cristãos já meditavam sobre o significado espiritual da descida de Jesus ao Hades. Mas talvez a implicação mais poderosa dessa narrativa
esteja na mensagem de redenção e esperança que ela transmite. Ao descer ao Hades e libertar os justos que aguardavam a salvação, Cristo mostrou que seu sacrifício não foi apenas para os vivos, mas também para os mortos. Isso reforça a ideia de que a salvação em Cristo transcende o tempo e o espaço, não conhecendo barreiras. Para os cristãos, isso significa que ninguém está fora do alcance da graça divina, independentemente de quando ou onde viveu. É uma mensagem de esperança e reconciliação que atravessa gerações e que oferece consolo em tempos de dúvida ou luto. Assim, o Evangelho de Nicodemos não é apenas uma curiosidade histórica ou teológica. Ele nos ajuda a ver a obra de Cristo de maneira mais ampla, desafiando-nos a reconsiderar o impacto de sua vitória sobre a morte. Ao refletirmos sobre essas comparações e implicações, percebemos que, mesmo fora do cânon bíblico, essas histórias apócrifas podem enriquecer nossa compreensão espiritual, oferecendo uma visão mais profunda daquilo que Jesus realizou por toda a humanidade, vivos ou mortos, em vida ou após a morte. O Evangelho de Nicodemos é uma obra fascinante e rica em simbolismos que nos oferece um olhar mais profundo sobre os eventos que cercaram o julgamento de Jesus e sua descida ao Hades. Exploramos histórias que ampliam nossa compreensão do impacto de Cristo, não apenas no plano físico, mas também no espiritual. Histórias que, embora apócrifas, carregam em si reflexões poderosas sobre redenção, julgamento e a vitória de Cristo sobre a morte. Embora o Evangelho de Nicodemos não esteja incluído no cânon bíblico, ele permanece como um testemunho de como os primeiros cristãos refletiam sobre o mistério da salvação. Ele nos lembra que o sacrifício de Jesus não foi apenas para os vivos, mas também para os mortos. Uma libertação que abrange toda a humanidade e atravessa as barreiras do tempo. Para muitos, essa história de Cristo libertando os justos do Hades é um símbolo de esperança eterna, de que em Cristo, ninguém está além do alcance da graça divina. Somos convidados a considerar a amplitude do amor e do sacrifício de Jesus. Sua missão foi completa, absoluta, e nos ensina que a redenção está disponível para todos, os vivos, os mortos, os justos e os pecadores. Que possamos levar conosco essa mensagem de esperança e refletir sobre o impacto da vitória de Cristo sobre a morte em nossas próprias vidas. Como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, escreveu para ele, contando seus sonhos antes da crucificação de Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.